Graças a Deus. Mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Valeu, meu irmão. E alegria, quando chega o domingo, podemos nos reunirmos, né? Então vamos para a poderosa palavra, nós louvamos, nós adoramos, e eu não sei se você percebeu, mas a presença do Senhor está grande nesse lugar. Então permitam-se, continue, porque não é um sentimento, é a presença dEle. E quando a presença dEle está firmemente, abra o coração, porque Ele quer fazer transformação em nossas vidas. Então, permitam-se. Passou o louvor, agora é a poderosa palavra. A palavra ela tem poder de restaurar, de libertar e de transformar todos nós. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens e será ministrada em todas as nossas igrejas anglicanas no Brasil, aqui na Diocese de Recife. E nesse tempo de Quaresma. Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa, é um tempo que nós precisamos ainda mais refletir sobre nossas vidas, sobre a purificação, como é que anda a nossa vida, o nosso tempo, quanto temos entregado a Deus, nosso relacionamento com o Senhor, como é que anda nosso relacionamento para com as pessoas. Esse é um tempo de profunda reflexão. E nós precisamos viver intensamente esse tempo. Para isso, a gente está preparando várias coisas que vai acontecer em prol de nos ajudar, para que todos possam cada dia mais estar se aprofundando, principalmente nesse tempo. Nesse período, nós vamos vivenciar um hábito que é normal de todos nós cristãos, espero que pelo menos para todos nós, porque ele precisa ser normal entre nós, que é o hábito de jejuar, de fazer voto com o Senhor, para que a gente busque especificamente se dedicar nesse período, especialmente para se aprofundar mais no relacionamento com o Senhor. Então, semanalmente, a partir de amanhã, nós estaremos em unidade, nossas igrejas todas estaremos em unidade, em um jejum sobre algum alimento, algo que vai fazer com que a gente mate ainda a vontade da carne, para que flua o Espírito em nossa vida, que nós possamos ter mais tempo e buscar mais ao Senhor. Então você está lá no grupo da igreja, você vai receber lá informações sobre o que é que vamos fazer nessa semana de jejum coletivo. Mas também nesse período, além do devocional que nós já costumeiramente fazemos, aquela experiência com Deus que todos os dias nós caminhamos, espero que aqueles que adquiriram estejam vivenciando, porque ele só nos aprofunda e nos leva a crescermos no Senhor. Além daquele devocional, você não vai deixar de fazer ele é algo diário que precisamos fazer. Mas além dele, o nosso bispo Miguel, ele escreveu um devocional específico para esse período. E esse devocional é embasado nessa série que foi desenvolvida, a série que estamos começando hoje. O que é que eu não posso deixar? Esse é o título da nossa série. Esse vai ser o devocional que vai acompanhar nesses 40 dias a nossa série. Nós vamos ver, nesses 40 dias, nós vamos refletir sobre como nós não podemos deixar de se arrepender, como nós não podemos deixar de se santificar, como nós não podemos deixar a palavra, como nós não podemos deixar de orar, como nós não podemos deixar de congregar, como nós não podemos deixar de obedecer, como nós não podemos deixar a esperança.
Vão ser 40 dias intensos. E para cada um desse tema, haverá um devocional específico para eles. Ou seja, a cada dia, a cada semana, especificamente, o devocional vai tratar sobre esse tema abordado aqui no culto no domingo. Esse devocional estará disponível em 2 versões. Uma, quem quiser adquirir, ele vai estar lá no Amazon, no e-book do Amazon, que eles cobram R$ 1,99. Mas nós também vamos disponibilizar, também lá no grupo da igreja, um PDF, ao qual vai vir lá os 40 dias, os temas de cada dia ali, para que você possa acompanhar junto em unidade esse devocional. Então, tanto o jejum quanto o devocional vão estar disponíveis lá no grupo da igreja, mas também qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem buscar o líder de célula de vocês, que eles vão estar orientando para que toda a igreja esteja caminhando em unidade com o mesmo propósito, que nesse período, principalmente nesse período, possamos nos aprofundarmos mais no Senhor. Pois bem, assim como eu acredito que você já deve ter escutado uma frase que é muito conhecida. Talvez você mesmo já tenha dito isso um dia. A frase é a seguinte: eu não me arrependo de nada do que fiz. Talvez você tenha escutado isso, ou talvez você já tenha dito isso um dia. E muitos repetem isso como um tipo estranho, se sentindo orgulhoso com essa frase, como se isso fosse algo digno de qualquer tipo de mérito. Eu me recordo de um jogador famoso, que hoje ele não joga mais, já é aposentado, mas é um comentarista muito famoso. E eu me recordo que em uma vida desregrada que ele teve, entregue ao alcoolismo, entregue às drogas, ele perdeu toda a família e quase veio à morte. E em um livro que ele escreveu, lá está escrito, e ele deu entrevista falando isso, que ele não se arrepende de nada do que fez. Isso me chamou a atenção, porque nessa frase, eu não me arrependo de nada daquilo que eu fiz, não tem mérito nenhum nisso, gente. Eu particularmente, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz na minha vida. Tem coisas que eu fiz na minha vida que eu jamais desejaria fazer de novo. Tem coisas que eu não gosto nem de me lembrar. Tem momentos que eu e a minha esposa, a gente vai levar um testemunho, levar uma palavra em encontros de casais por aí, em alguns lugares, que a gente precisa tocar em partes difíceis do nosso casamento, que eu trago porque o Senhor restaurou, para que a gente sirva de exemplo para ajudar outros que estão passando pela mesma situação. Mas eu não gosto nem de lembrar. Eu faço isso por obediência ao Senhor, porque eu não tenho orgulho nenhum das besteiras que eu fiz um dia na minha vida, e eu não gosto nem de me lembrar dessas coisas. E tem gente que acha que é bonito: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Tem um provérbio chinês, e vocês vão me perdoar, porque tem uma palavra que ele usa, mas eu acho que retrata bem essas pessoas. O provérbio chinês, ele diz: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, mas os idiotas não aprendem nunca. Tem gente que não aprende nunca. Portanto, nosso tema de nossa primeira mensagem dessa série é essa: eu não posso deixar de me arrepender. É algo que eu não posso deixar na minha vida jamais, é de me arrepender, porque todos os dias eu falho, eu erro, às vezes conscientemente e muitas outras inconscientemente, mas a verdade é que todos nós somos falhos e precisamos nos arrependermos diante de Deus. Como alguém já disse, o arrependimento é uma reflexão tardia, mas é sempre melhor do que a negação. A gente vê também um sábio, ao escrever o Provérbios,
Ele afirmou que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Para a nossa caminhada com Deus, o arrependimento ele é essencial. Ele não é apenas um momento de emoção, mas é uma decisão de mudança que eu tomo. A parábola que foi lida agora, intitulada de parábola do filho pródigo, ela nos ensina que sem arrependimento nós ficamos longe do Pai, nós ficamos longe de suas bênçãos. Mas no entanto, quando nós decidimos voltar, Deus está pronto para nos receber com amor. Hoje eu quero dar pelo menos 3 razões pelas quais nós não podemos deixar de nos arrepender. Mas antes de seguir, olha só o que é que a Bíblia nos exorta. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma chamada para todos nós nos arrependermos, porque os dias estão chegando do Senhor e a gente precisa estar limpos diante dele. Vamos orar por essa palavra nesse momento. Baixe suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, Pai, tua própria palavra fala que o bem que queremos fazer nós não fazemos, mas o mal que não queremos, esse sim nós fazemos. Por isso, Senhor, estamos aqui diante de ti e nós queremos que a tua palavra venha nos confrontar mesmo, Senhor, nos ajudar para que a gente reconheça aquilo que estamos falhando diante de ti, para que possamos mudar, para que possamos de fato ter uma conversão em nosso coração, para que estejamos alinhados com a tua palavra, com os teus princípios. Então vem ministrar os nossos corações, queremos ser purificados por ti. Vem, Espírito Santo de Deus, faz o teu mover e o teu agir em nossa vida. E as palavras de minha boca e o meditado do meu coração, eles sejam sempre agradáveis a ti, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém. Meus irmãos, vocês conhecem bem a parábola do filho pródigo? Bom, eu creio que muitos já ouviram falar e outros possa ser que não estejam tão familiarizados assim. Mas vamos juntos refletir nela para ver por qual motivo eu não posso deixar de me arrepender. Então acompanhe comigo aqui. Primeiro lugar, por que é que eu não posso deixar de me arrepender? Em primeiro lugar, porque é o que me tira da escravidão do pecado. É o arrependimento que vai me tirar da escravidão do pecado. Observe aqui esses textos aqui. Um pedaço do texto lido e outro pedaço lá no livro de João, no Evangelho de João. Os versos 13 e 16 do capítulo lido hoje diz assim, olha, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele se rebelou contra o pai. Ele teve uma atitude irresponsável. Ele saiu e foi levar a vida adoidado. Está assim de pessoas fazendo isso. Está assim de jovens achando que pode tomar a vida louca à vontade. Sai de casa, sai para fazer as besteiras da vida. Está assim de casais se desfazendo. Maridos ou esposas que saem de casa, levando a vida perdida aí pelo esse mundo. Só que tem uma hora que essa conta chega. Tem uma hora que essa conta não fecha. Tem uma hora que essa coisa tão bonita que aparentemente é de liberdade, uma liberdade
que você não consegue ver as grades lhe prendendo, ela vai fechar. E esse jovem, a gente vê que mais à frente a conta chegou, e o resultado dele foi ruim. A gente vai refletir sobre isso. Comer comida com os porcos. Sabe o que é isso para um judeu naquela época? Era a pior coisa que poderia acontecer. Tem um texto em João 8, verso 34, que eu coloquei em duas versões. A versão Almeida, ela diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A versão NVI vai dizer: Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Aquele que comete ou aquele que vive em pecado, e quem vive em pecado é escravo do pecado. Você não consegue enxergar, mas essa liberdade que muitos falam, eu estou livre, eu estou vivendo a minha vida livre, adoidado. Tem muita gente ainda que diz isso. Eu não sei o que é uma vida livre, adoidada, mas é uma vida engaiolada, que ele não consegue enxergar as grades que prendem. Só que quando vem cair a ficha, muitas vezes já é tarde. Essa parábola do filho pródigo é uma das mais poderosas ilustrações do arrependimento que a Bíblia nos traz. Nela, Jesus mostra um caminho que muitos percorrem ao se afastarem de Deus, em busca de uma falsa felicidade, uma felicidade que ela é ilusória. O filho mais novo aqui representam aqueles que são seduzidos pelo pecado, que acreditam que a liberdade significa uma independência de Deus. No entanto, essa jornada autônoma, ela leva a uma degradação e uma escravidão espiritual. Tem até uma música que muita gente bota em alto bem som e declara, né? Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Ninguém tem nada com isso. É a liberdade que me traz. Que liberdade é essa? Você está preso, você está escravo de vícios que só destrói a sua vida. Que liberdade é essa? Isso é uma falsa liberdade. Está te destruindo, está te afastando de Deus. Espiritualmente está acabando com a tua vida. E é o que o pecado busca. Ele busca nos trazer ilusões. A ilusão do pecado. O pecado, gente, não se engane, ele sempre apresenta uma promessa que ela aparentemente é sedutora. Aparentemente ela é boa. Aparentemente ela é grandiosa. É prazer imediato. É autonomia. É satisfação pessoal. Então eu tenho prazer, eu faço o que eu quero, eu me satisfaço e tudo me completa. É uma sedução que tenta tomar todo o ser. No início, a experiência ela pode até parecer libertadora e recompensadora. E o filho pródigo, como exemplo, ele tinha riqueza e parecia que ele estava desfrutando a vida que pediu a Deus. No entanto, o pecado tem um preço, e esse preço ele é muito alto, meus irmãos. Quando a conta chega, você não é capaz de pagá-la. Logo, ele se viu sem recursos, ele se viu sozinho e em completa miséria. Quem já teve a experiência? Eu já tive experiência. Quem já teve experiência de estar tudo massa, você pode, estar com dinheiro no bolso, aí está assim de pessoa do teu lado. Aí tu vai para um bar, ou tu sai para algum canto, está assim de amigos. Aí de repente acontece alguma coisa, tu sai do emprego, acontece alguma coisa que de repente a escassez chegou e tu estás sem recursos. E quando tu olha para o lado, cadê os amigos? Não tem ninguém mais andando contigo, né? É porque um dia a conta chega, filho. Um dia a conta chega. O pecado traz algo lindo, maravilhoso, mas as pessoas não estão interessadas em tu, mas e sim aquilo que tu pode entregar. E uma hora
longe de Deus, a conta vai chegar. E quando essa escassez chega, some. Porque as pessoas estão interessadas no que tu tem para entregar. Tu não tem mais nada para entregar, aí fica em um estádio de miséria. A ilusão do pecado é que ele nunca revela suas consequências, até que seja tarde demais. Como Paulo nos releva aqui, Paulo nos lembra lá escrevendo aos Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você caminha nos caminhos do Senhor, se você pertence à família do Senhor, não interessa se você está com dinheiro no bolso, se você está passando pelo período de escassez, tenha certeza que a sua família vai continuar com você. Não interessa se você está no momento triste, se você está no momento alegre, a sua família vai chorar com você no momento de tristeza, e a sua família vai celebrar no momento de alegria, porque ela não está interessada no que você pode entregar, ela está interessada no teu coração. A sua alegria é a minha alegria, a sua tristeza é a minha tristeza. Somos um só no corpo do Senhor. Isso sim é liberdade, porque nós caminhamos de acordo com o nosso Pai. Além de buscar iludir, o pecado também leva a gente para o fundo do poço. Ele leva para o fundo do poço. O filho pródigo, sem opção, ele acabou cuidando dos porcos. E eu volto a dizer, é a função mais humilhante para um judeu, porque os porcos, eles são considerados impuros segundo a lei de Moisés. Vai lá em Levítico 11:7. Era algo humilhante para aquele período, principalmente para aquele período, para um judeu. Isso simboliza como o pecado leva a pessoa a um estado de miséria e de indignidade. Ontem nós tivemos aqui o nosso primeiro momento aqui, nosso mercado solidário, glória a Deus. Tivemos aqui quase 30 famílias aqui, sentadinhos aqui nessa região onde vocês estão aqui. E foi lindo de ver ali as pessoas se sentirem amadas. Um café da manhã, acolhimento, abraço, conversa, risos, alegria, palavra compartilhada. E elas podendo desfrutar ali de um tempo de escolher ali no mercadinho algumas mercadorias. A mercadoria foi o que menos importa. Olhar a dignidade, o resgate e o amor que elas estavam sentindo do Senhor foi a coisa mais importante daquele dia. Saíram aqui alegres e felizes. Volto a dizer, não só por causa de um alimento que adquiriram, mas por causa da presença do amor do Pai que estava aqui revelado e disposto para elas. Dignidade que só é conseguida diante da verdadeira liberdade. O filho pródigo, sem opções, ele acabou cuidando dos porcos. Não queira cuidar de porcos, meus irmãos. O Pai de vocês não criou vocês para isso. Assim como Ele, muitas vezes nós só percebemos nossa necessidade de Deus quando a gente chega no fundo do poço. Sabe por quê? Porque no fundo do poço a gente não consegue olhar mais do lado, a gente não consegue olhar mais para baixo. Só tem uma saída, é olhar para cima. Essa é a realidade vista em muitos exemplos bíblicos. Quando a gente olha para a vida de Davi, ele só reconheceu a gravidade do seu pecado após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã. A gente olha para Jonas só clamou a Deus depois que ele estava no ventre de um grande peixe. Meus irmãos, não deixe de clamar a Deus, não espere clamar a Deus só quando você estiver no fundo do poço. O pecado ele sempre prende, o pecado ele sempre cega, o pecado ele sempre destrói. Ele não só destrói a nossa vida, como destrói a vida daqueles que estão ao seu redor. Muitas pessoas vivem presas em ciclos de pecados viciosos, em vício de álcool, vício de droga, vício de pornografia.
Tem pessoas que vivem presas no pecado com relacionamentos que são destrutivos. Tem pessoas que vivem presas em ciclo de pecados por causa do orgulho, por causa do materialismo, ainda acreditando que está no controle, que qualquer hora eu posso sair. Ah, não, eu estou fazendo isso aqui, mas qualquer hora eu saio dessa aqui. Isso é uma ilusão. Uma vez preso, você não consegue se libertar se não for com o Senhor. Mas na realidade, essas pessoas, elas vivem presas e incapazes de ser libertas sozinhas. Apenas o arrependimento e a graça de Deus podem restaurá-las. O pecado, ele ilude e leva ao fundo do poço. Mas existe um caminho, e esse caminho é o arrependimento. É o caminho do arrependimento. E a mudança na vida do filho pródigo começa quando ele cai em si. O verso 17 mostra que ele caiu em si. E o arrependimento verdadeiro acontece quando eu reconheço que eu me afastei de Deus e eu decido retornar para os caminhos dele. E isso exige humildade. Isso exige muita humildade. Como Davi expressa no seu Salmo 51, verso 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Não adianta querer fazer algo. Tem pessoas que acham que pode comprar Deus, né? Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar esse dinheiro para isso aqui. Eu estou fazendo ali a obra. Acha que isso aqui vai cobrir a vida de pecado que ela tem ali. Que ela acha que está escondendo de Deus ali. Nada se esconde de Deus, filho. Nada se esconde de Deus, nem das pessoas, viu? Nada permanece muito tempo no escuro que não venha a claro e seja revelado um dia. Avalie bem a sua vida. Se há algo que está te afastando de Deus, reconheça isso hoje. Não espere chegar ao fundo do poço para se arrepender. Deus, como pai da parábola, Ele está sempre pronto para te receber de braços abertos, aqueles que sempre voltam para Ele. Olha só a primeira carta de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, não importa o quão longe você tenha ido de Deus, Ele sempre oferece um caminho de volta para Ele. O arrependimento não é um peso, mas é um presente de Deus que nos restaura a verdadeira liberdade. A principal lição que você precisa tirar hoje daqui é essa: o pecado leva à escravidão. O pecado leva à escravidão. E Jesus disse, João 8,34: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a palavra comete aqui, ela vem do grego poione, que no contexto do Novo Testamento ele carrega significado de praticar continuamente, de viver, de permanecer em um estado de pecado. É eu viver, eu permanecer, eu estar constantemente praticando essa vida de pecado. E o que é que isso significa? Jesus, ele não está se referindo aqui a um ato isolado de pecado, mas a pessoas que tratam isso como estilo dominado pelo pecado. É um estilo de vida dominado pelo pecado. Ou seja, ele está falando sobre pessoas que vivem habitualmente no pecado, que não se arrependem e que não têm o desejo de mudança. Sabe, tem gente que não está nem aí.
Tem gente que acha que pode a qualquer hora mudar as coisas. Tem gente que acha que pode tudo. Eu estou com dinheiro, eu tenho saúde, eu sou novo. Então eu posso toda qualquer coisa. Posso levar uma vida doida, posso levar uma vida de prazer, posso... não está bom aqui no meu casamento, não. Eu vou aqui levar a vida de solteiro, ainda sou novo, estou com dinheiro no bolso. Meus pais são muito cabulosos, então eu vou sair aqui, vou levar minha vida, estou trabalhando, eu sou dono da minha vida. E levam uma vida longe do Senhor, uma vida de pecado, egoísmo, egocentrismo, longe da vontade de Deus. E acha que sabe tudo. Filho, ninguém sabe de nada. A palavra diz que a gente não pode acrescentar uma vírgula sequer. Você não sabe se está vivo daqui a 1 minuto. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que te espera na esquina. Como é que você sabe que tem o controle da tua vida? O controle da nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor e de ninguém mais. Eu preciso andar pelos caminhos, pelos princípios dele e de ninguém mais. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É com ele que eu tenho a verdadeira liberdade. Não essa vida de libertinagem que só nos arruína e nos leva para fundo do poço. Mas continuando, por que eu não posso deixar de me arrepender? Porque em segundo lugar é o que me leva de volta para o Pai. É o arrependimento que faz eu voltar para o Pai. E veja a continuação do texto lido hoje. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Para quem estava no PDL aqui de quinta-feira, cheio de compaixão. O líder da família, aqui está falando do pai, o líder da casa, o líder da família. A liderança precisa ser exercida com compaixão. Nós precisamos estar compadecidos pelo aqueles que nós lideramos, a começar pela nossa casa. O arrependimento é um dos temas centrais da Bíblia e da jornada cristã. No momento em que o filho pródigo, ele cai em si, ele reconhece que suas escolhas o levaram à miséria e decide retornar para o Pai. Essa decisão, ela simboliza o verdadeiro arrependimento. E não se trata aqui de sentir remorso, não se trata aqui de estar ali comovido por causa do erro, porque tem muita gente que sente remorso, aí desculpa, só da boca para fora, não tem transformação de vida. Se trata aqui de uma mudança de atitude, buscar de fato uma restauração, e nós só somos restaurados quando há verdadeiramente arrependimento. Quando há um arrependimento verdadeiro em nosso coração, é que começa uma transformação na nossa vida. Muitas pessoas confundem arrependimento com culpa ou tristeza pelos erros cometidos. No entanto, o arrependimento bíblico, ele vai muito mais além. Segundo Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, quando nos arrependemos de fato e colocamos diante do Senhor esse arrependimento, nos leva a agir, nos impulsiona a deixar o pecado e voltar para Deus. Quando apenas temos um sentimento de culpa, desculpa aí, e nada muda na nossa vida, a gente continua ali preso no pecado. Não há transformação. No mundo não tem transformação. Há arrependimento verdadeiro só em Cristo Jesus. O filho pródigo, ele poderia ter se afundado na culpa, pensando que não havia mais chances para ele.
mas Ele tomou uma decisão e nós precisamos, igual a Ele, tomar essa decisão. E que decisão é essa, pastor? É levantar-se e voltar para o Pai. Se você está em transgressão, se você está numa vida que não está agradando a Deus, te levanta, te arrepende verdadeiramente e volta para os braços do teu Pai. Isso mostra que o verdadeiro arrependimento, ele não nos paralisa, gente, mas ele nos move para a direção certa, ele nos move para Jesus. Nós só somos restaurados quando nós entendemos que Deus sempre nos espera de braços abertos. O grande erro de muita gente é acreditar que por terem cometido pecados, Deus não aceitará mais eles de volta. No entanto, aqui Jesus nos mostra, nessa parábola, que Deus é o Pai amoroso, que Ele sempre está pronto para receber a gente de braços abertos. Assim como o pai do filho pródigo, que viu seu filho de longe e correu para abraçá-lo. Deus faz o mesmo conosco. Ele está aqui hoje, do teu lado, com os braços abertos, querendo te abraçar nesse retorno com Ele. Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para Ele, para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ele chama a todos nós para se converter ao Senhor, porque Ele é um Deus que nos perdoa. Deus não apenas aceita o arrependimento, mas Ele nos restaura por completo. O arrependimento é uma mudança de direção. Arrepender-se não significa apenas admitir um erro, como eu já falei, mas é dar meia volta. É dar meia volta, é se converter e seguir para a direção certa, para o caminho certo. Essa é a verdadeira conversão. Uma conversão de rota, agora seguindo em direção ao Senhor. É reconhecer que nós estamos longe de Deus e tomar a decisão de voltar para os seus caminhos. O arrependimento genuíno é um convite para que nós possamos experimentar a graça restauradora de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, volte para Deus hoje mesmo. Se você se encontra aqui conosco hoje, e por algum motivo, e nós não estamos aqui para julgar, se você por algum motivo se afastou dele, ainda é tempo, esse é o tempo de retornar para os seus braços. Assim como o filho pródigo, que levantou-se e voltou para o Pai. A Bíblia, ela nos assegura, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. O arrependimento, ele é essencial para a nossa caminhada com Deus. Ele não é apenas um momento de emoção, como eu já falei, mas uma decisão de mudança. Essa história nos ensina que sem arrependimento nós ficamos longe do Pai e das suas bênçãos. Tem gente que está longe de Deus e ainda espera ser abençoado por Deus. Tem gente que está vivendo em pecado, longe dos caminhos do Senhor, e ainda espera que Deus o abençoe diante daquele seu erro, daquela sua vida transgressora. No entanto, quando decidimos voltar, Deus está pronto para nos receber com amor. Não importa o quão longe você esteja de Deus, não importa o quão longe você tenha ido, Deus, Ele está esperando por você. Por fim, por que é que eu não posso deixar de me arrepender? Porque é o que restaura a minha relação com Deus. O arrependimento é que vem restaurar o meu relacionamento com Deus. O texto continua
e nos revela aqui que nós precisamos celebrar a restauração. Olha a continuação do texto. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Esse é o olhar do pai, que de longe vê, que abraça, que beija e quer restaurar aquele filho que estava perdido. A história do filho pródigo não é apenas sobre arrependimento, meus irmãos, mas sobre uma restauração em nossa vida. O filho que havia desperdiçado tudo, que havia esnobado o pai, que havia se distanciado da casa dele, ele foi recebido com festa e com honra. Essa é a atitude do pai, e ela nos ensina sobre o caráter de Deus. Ele não está esperando para nos condenar, mas para nos restaurar a nossa real identidade de filhos que somos dele. Para isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender qual é a restauração que Deus nos concede. O pai, ele não apenas aceitou aquele filho de volta, mas ele também restaurou. E ele usou aqui 3 símbolos poderosos que nós precisamos entender. O primeiro símbolo foi que ele buscou e mandou que seus servos vestissem-lhe a melhor roupa. A melhor roupa vista nele representa a purificação, a dignidade restaurada. Em Isaías 61:10 está escrito: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará do meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. Meus irmãos, quando nós nos arrependemos, Deus nos veste novamente com a roupa de Cristo. Ele nos restaura, Ele nos purifica, Ele nos revigora, Ele nos dá nova vida, nova oportunidade. O segundo símbolo aqui é o anel na mão. Ele manda vestir, traga-lhe um anel, coloque em sua mão. E representa o anel aqui a autoridade e a filiação de Deus. No texto bíblico, o anel, ele era um símbolo da aliança e do poder. A gente vê isso lá em Gênesis 41:42, quando o faraó deu um anel a José para que ele tivesse o poder para governar o Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. O arrependimento, ele nos restaura a posição de filhos e herdeiros do reino de Deus. Ele nos veste e nos dá o anel. Ele nos restaura, nos purifica e nos dá um anel, trazendo de volta a nossa autoridade de filho amado do Senhor. Mas tem um terceiro símbolo que nós precisamos entender. Essas são as sandálias dos pés. Vistam-no, coloca um dedo no seu anel, traga a sandália e calce em seus pés. As sandálias representam liberdade e um novo começo. Escravos era que andavam descalços, mas ele era filho e os filhos andam calçados. Eles usam sandálias. Deus não quer, meu irmão, que você viva como escravo do pecado, mas como filhos libertos do Senhor, para caminhar diante de sua vontade. Então Ele está chamando você hoje, porque Ele quer vestir você. Ele quer colocar em seus dedos o anel. Ele quer colocar em seus pés a sandália. Ele quer não só
trazer liberdade através do seu arrependimento, mas Ele quer restaurar a sua vida por completo. Você precisa sair daqui hoje entendendo que Deus, Ele nos restaura. Muitas pessoas, após pecarem, elas se sentem indignas do amor de Deus e temem se aproximar dele. Sabe, uma das maiores dificuldades de trazer as pessoas de volta para a igreja, aquelas pessoas que se afastaram do Evangelho, é porque elas se sentem indignas de voltar à casa do Senhor. Elas começam a pensar: eu errei, eu falhei, eu caí, eu manchei o nome do Senhor, Deus não vai me receber. Elas ficam pensando também nas famílias, nos irmãos: eu vou chegar lá, passar por aquela porta e vou olhar os irmãos e eles vão me julgar. Olha aquela pessoa que estava lá perdida, que deu as costas, que fez os erros, que caiu numa vida de pecado. Essa é uma das maiores dificuldades de se alcançar uma vida que se perdeu nesse mundo. Mas assim como o Senhor, nós precisamos ter um amor incondicional por todas as pessoas. O Senhor, Ele se compadece, Ele tem compaixão por todas as pessoas. Ele está de braços abertos para receber de volta, e nós precisamos aprender que um dia nós voltamos e nos entregamos totalmente a Ele. E é esse mesmo olhar que precisamos ter para aqueles que estão longe, perdidos nesse mundo. É dizer: olha, eu estou de braços abertos, eu quero te ajudar, assim como o nosso Deus quer te receber de volta. O diabo tenta plantar a mentira de que Deus nunca vai aceitar você de volta. No entanto, a parábola do filho pródigo prova exatamente o contrário. Que o Pai Celestial, Ele se alegra quando o pecador se arrepende e o busca para retornar. Em Salmos 103, verso 12 está escrito: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus não apenas perdoa, mas remove completamente nosso pecado, nos restaurando ao seu propósito. Ele não só perdoa, como Ele nos restaura e Ele nos coloca de volta nos seus caminhos, para que cumpramos os seus propósitos. O arrependimento, ele não nos diminui, meus irmãos. Pelo contrário, o arrependimento verdadeiro, ele nos eleva para o Senhor. O verdadeiro arrependimento nos leva a experimentarmos a plenitude da graça divina. Quando reconhecemos nossos erros e voltamos para Deus, Ele não nos trata como escravo, mas como filhos amados, pronto para um novo começo. Portanto, quero chamar o pessoal do louvor. Portanto, o que eu e você, o que nós não podemos deixar é de nos arrependermos diante do Senhor. Por quê? Porque é o que me tira da escravidão do pecado. Porque é o que me leva de volta ao Pai. Porque é o que restaura a minha relação com Deus. Meus irmãos, aceite a restauração de Deus hoje. Se você está aqui conosco e porventura você falhou em algo diante de Deus, se você fez alguma coisa e está caminhando distante dos caminhos de Deus, saiba que Ele está esperando você retornar, porque Ele quer restaurar a sua vida. A Bíblia, ela nos assegura, e esse versículo que foi repetido hoje propositalmente várias vezes, é para que a gente possa trazer ele para o fundo do nosso coração e ele possa confrontar a gente, para que a gente de fato nos arrependemos. Eu vou repetir ele mais uma vez. 1 João 1:9.
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não permaneça no erro. Aceite o perdão e a restauração do Senhor, que Ele tem para você, hoje mesmo. Deus tem vestes novas para você. Ele tem um anel de autoridade para colocar nos seus dedos. Deus, Ele tem um banquete de alegria esperando o seu retorno. O filho pródigo só encontrou restauração porque ele decidiu se arrepender. Se ele tivesse insistido no erro, com certeza ele teria morrido longe do Pai. Não queira viver preso no pecado, para que você possa morrer longe do Senhor. Sem arrependimento, não há salvação. Sem arrependimento, não há comunhão com Deus. Sem arrependimento, não há vida abundante e vida eterna. Baixe suas cabeças, eu quero orar com você. Se essa palavra de hoje mexeu no seu coração e você por algum motivo estava longe dos caminhos do Senhor e hoje você quer retornar para os caminhos dele, enquanto o louvor toca, pode vir aqui que eu quero estar orando junto com você. Se porventura tem alguém que não entregou a vida a Jesus ainda, ou se você entregou e está trilhando caminhos longe dele e hoje quer retornar para os seus caminhos, enquanto o louvor estiver entoando, vem aqui que eu quero também orar com você. O que você não pode perder é essa oportunidade de voltar para a presença do Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos diante de Ti nesse momento, Senhor, nos colocar em total arrependimento, Pai. Tu conheces todos os corações, sabe como teus filhos e filhas estão nesse momento, como as vidas, as lutas estão vindo, Pai. Senhor, que teu Santo Espírito esteja trabalhando no coração de cada um deles e que possa estar trazendo de volta ao primeiro amor, que possa estar havendo restauração, que possa estar havendo libertação, em nome de Jesus eu creio, que pessoas que estavam vivendo ou sendo seduzidos pelo pecado, que esteja sendo liberto nesse instante, em nome de Jesus, que esteja sendo renovados, que esteja voltando para os braços do Pai, que estejam sendo vestidas, que o anel esteja sendo colocado nos dedos, que as sandálias estejam calçando os seus pés, e que esteja sendo agora, nesse instante, um momento de festa no céu, porque verdadeiros pecadores aqui estão se arrependendo verdadeiramente, buscando retornar para os braços do Pai. Obrigado, Jesus, porque é um Deus que nos cuida, Tu és um Deus que nos perdoa, que a Tua misericórdia seja renovada e que Tua graça nos alcance hoje e sempre, em nome de Jesus.